Sabe quantas ferramentas seu time de marketing precisa para gerar mais resultados? Só uma. Olha só, com a RD Station Marketing, a sua equipe ganha mais produtividade com as diversas funcionalidades de marketing digital que a ferramenta possui. Você pode criar landing pages, explorar bases de leads e muito mais. E você que é líder ou responsável pelo time de marketing também pode comprovar os resultados e esforços do seu time com as diversas opções de análise. Olha só esse dashboard de resultados e as várias possibilidades de relatórios. Mais de 25 mil empresas nos escolheram e eu tenho a certeza de que o RD Station Marketing pode ser muito útil para a sua. Com a MailBiz, seu e-commerce pode vender muito mais com o e-mail marketing. Além de uma ferramenta poderosa e simples de usar, conte com nossa consultoria para gerar mais engajamento, mais vendas e mais recompra. Venha para a MailBiz. Personalização é mais do que um código, né? A personalização ela é uma forma de relacionamento mais profundo. É isso que engaja, é isso que fideliza. A Mariana Doblas, especialista em e-mail marketing da Personare, vai te apresentar um case lindo, mostrando como você pode usar a personalização para criar uma estratégia para criar e-mails relevantes e cativantes. Mariana, a tela é toda sua. Oi pessoal, tudo bem? É muito prazer estar aqui participando do E-mail Marketing Summit, de estar tendo essa oportunidade de estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da minha experiência, um pouquinho sobre o que eu sei desse universo gigantesco que é e-mail. E eu fiquei muito feliz com o convite e espero que vocês estejam tão animados quanto eu estou para apresentar aqui o case de hoje do Personare. Antes de tudo, acho importante me apresentar rapidinho para vocês, né, quem eu sou, um pouquinho da minha história, como eu vim parar aqui. Meu nome é Mariana Doblas, eu tenho 24 anos e 8 anos de experiência em marketing digital em diversas áreas, mas trabalhei durante 3 anos e 9 meses no personare.com.br, que foi onde eu realmente entrei aí no universo de e-mail marketing, sendo responsável por toda a área da empresa, né? E hoje eu vou falar um pouco como nós começamos a utilizar a estratégia de personalização
como uma estratégia de relacionamento e como foi essa trajetória, como foi que a gente começou a fazer isso, a forma que a gente faz, né? E para quem não sabe, vou falar aqui também um pouquinho sobre o Personare, para quem não conhece, né? O Personare é o maior portal de autoconhecimento e bem-viver do Brasil. A gente oferece vários conteúdos que vão desde yoga, alimentação, a relacionamentos e também produtos, né, que na realidade são serviços de astrologia, terapias integrativas, numerologia, tarô, enfim, eu tenho certeza que se você ainda não utilizou para fazer o seu mapa astral, para jogar um tarozinho, conhece alguém que gosta bastante, que já pediu seus dados para ver as informações, ou até mesmo acompanha lá o trânsito para ver o que está acontecendo. Eu mesma, antes de trabalhar no Personare, eu era essa pessoa que estava ali acompanhando os trânsitos, já era fã antes de trabalhar. Quando eu fui convidada pelo Rodrigo participar aqui, né, o Rodrigo da Safety Mails, o host do evento, a participar do e-mail do evento, né, ele me sugeriu trazer um case do Personare para mostrar um exemplo fora daquele padrão de e-commerce que a gente tem, né, que é muito comum na hora que a gente está procurando dicas, está consumindo algum conteúdo para poder aplicar alguma estratégia. Então ele achou que seria bem legal trazer isso, dar uma quebrada no tipo de conteúdo que a gente costuma ver por aí, como uma empresa, como o Personare se posiciona, né, no mercado hoje e como é um pouco dessa nossa estratégia. Então, como eu disse, eu particularmente escolhi falar sobre personalização. E como campanha eu escolhi o e-mail de final de ano, né, que é um dos melhores e-mails que a gente tem anualmente. Ele é basicamente enviado para toda a nossa base, que obviamente aceita receber os nossos e-mails, a nossa comunicação. E como um exemplo dessa estratégia muito bem sucedida de personalização e de criação de relacionamento para muitas pessoas e por ter resultados sempre muito surpreendentes. Esse e-mail ele sempre tem como uma proposta inicial uma reflexão para o ano vindouro, né? No caso, a gente sempre envia no final do ano ou no comecinho do ano. Então, a gente enviou ele no final de 2020, rolou um reenvio para quem não abriu no começo do ano, mas ele sempre tem essa proposta de reflexão. Ele é uma das melhores campanhas que nós temos anualmente, tanto em taxas como em feedbacks, e eu acredito que ele é perfeito para mostrar para vocês como case, né? E como mostrar assim como essa ferramenta de personalização ela pode servir para criação e manutenção de relacionamentos com os usuários. E para começar, que eu acho muito importante frisar aqui, que é uma coisa que a gente trabalha muito e sempre tem muito em mente no Personare, é a missão do Personare, né? Que, de fato, antes de começar qualquer processo criativo, a criação de uma campanha, o conceito de uma campanha, ele sempre passa pela missão do personagem para alinhar os objetivos e as metas com isso. Então, como vocês estão vendo, a missão do personagem é inspirar a transformação positiva das pessoas. A gente não quer ser um site que vai falar, olha, você tem que mudar, você tem que fazer essa terapia, fazer isso para mudar, não. A gente quer que você, né, o usuário, através das ferramentas que a gente oferece, que o personagem oferece, ele possa se sentir inspirado a transformar a vida dele de uma forma positiva, né? Então, esse é sempre o ponto principal de uma criação de uma campanha, seja em redes, vídeos e principalmente e-mail. A gente se preocupa muito em entregar um conteúdo que vai fazer sentido, que inspire aquele público, né, positivamente, óbvio, e que não é apenas uma personalização ou um conteúdo genérico que claramente faz parte de uma estratégia de marketing. Na realidade, ele vai estar ali como um apoio, um suporte para aquele usuário durante o momento que ele quiser, que ele precisar de uma ajudinha, de um empurrãozinho.
E, né, no final do ano a gente já sabe, nós temos um pico de acessos no Personare, porque tem toda aquela tensão do próximo ano, do planejamento, das pessoas tentarem se organizar da melhor forma, ver as previsões, ver o que a astrologia, a numerologia, tarô, tudo está falando sobre aquilo. Então a gente sempre tem em mente nesse período essa particularidade, né? Na hora de criar um e-mail com conteúdo que vai ser relevante, e também é um período do ano que tem um aumento gigantesco de envios, né? Todos os e-commerces estão fazendo promoção, também podem enviar um e-mail ali de final de ano, de relacionamento. Então a gente realmente precisa se destacar, e a gente já tendo isso em mente, sabendo que tem esse pico de acesso e sabendo que as pessoas estão nesse momento de preparação, como a gente pode se destacar nisso, né? Então a gente pensa muito nessa particularidade de criar um e-mail com esse conteúdo que vai ser relevante para o momento, que vai contribuir para uma reflexão, que vai inspirar essa pessoa para o novo ano. E, obviamente, a gente sempre, né, precisa setar um objetivo na hora de criar um e-mail. E o objetivo desse e-mail é claramente relacionamento, né? Ele não é um e-mail idealizado tanto para converter em vendas ou em minis, né? Que é uma das particularidades do nosso negócio. Mas, apesar dele fazer muito bem esse papel de conversão, sendo um dos melhores e-mails, né, que a gente tem no mês, ele é idealizado para um relacionamento. Então, como eu falei, ele puxa muito uma reflexão, um respiro para sintetizar tudo que foi o último ano, né? Então, no caso, tudo que foi 2020, e mostrar ali que o personagem é um aliado, que a gente está presente, que as pessoas podem contar com a gente, estamos disponíveis, os nossos conteúdos estão ali para auxiliar durante o ano, enfim, quando ela precisar. E assim a gente, obviamente, fortalece a nossa presença de marca e o nosso relacionamento com o público, né? Construindo ali laços ainda mais fortes. E, como eu falei, um dos motivos da gente entregar essas ferramentas e na hora de pensar qual informação a gente vai puxar ali na hora de entregar uma personalização, é que um dos motivos que nós entendemos que a astrologia é uma das ferramentas que o Personare oferece de autoconhecimento e que nós disponibilizamos para o nosso público, né? E por meio dela a gente conversa com ele, as pessoas escolheram se conectar com a gente e tomaram essa decisão, né, de se envolver com o Personare e a gente criar essa relação. Porque, como eu digo aqui, não é só a personalização pela personalização, né? Mas sim a manutenção de um relacionamento personalizado com as pessoas. Então, a gente não vai só jogar ali uma informação que não vai fazer muito sentido para aquele momento ou para aquele meio. Ele vai trazer uma proposta personalizada, não só do conteúdo, mas entre essa interação do usuário, né, da pessoa com a marca. Quando a gente começou a idealizar esse e-mail, ele partiu da ideia do ano atípico que 2020 foi, né? Isolamento, pandemia, muitas catástrofes, que a gente pode dizer assim, né? E o momento precisava de uma sensibilidade maior, né? Ele estava pedindo um tato. A gente não poderia mandar um e-mail desconexo da realidade, né? A gente precisava levar todos os pontos de consideração do ano, de pessoas que poderiam ter passado por coisas muito sérias e ainda estivessem sofrendo por isso, ou pessoas próximas. Então, esse momento estava precisando de um tato maior, além de colocar qualquer tipo de texto, qualquer tipo de personalização, né? A gente até pensou como gancho as previsões para 2021, que é algo que sempre funciona, principalmente nesse período do ano, mas a gente não queria manter um otimismo para 2021, do tipo, chega, 2021 a pandemia vai acabar, a gente naquela época nem sabia de notícia de vacina direito ainda, então a gente não poderia afirmar vai sair vacina, não, a gente nunca faz esse papel de
de ser generalista, digamos assim, tanto em previsões quanto em tendências, né? A gente gosta de pensar em relação às particularidades de cada pessoa, então não poderia vir nem com um otimismo gigantesco e nem com um pessimismo de que poderia ser pior. 2021 vai ser pior do que 2020, porque a gente não tem como ter esse tipo de informação pessoal para cada pessoa. Isso vai depender de muitos fatores. Então foi aí, depois desse primeiro desafio de pensar sobre a sensibilidade do momento, sobre o conteúdo do e-mail e do período do ano, como a gente poderia fazer isso, foi que a Carolina Senna, que é dona e proprietária da Personare, ela não gosta que eu fale isso, mas é carinhosamente que eu falo, tá? Ela teve uma inspiração para um conteúdo de e-mail e aí nasceu a primeira versão do textão reflexivo de final de ano, né? Onde a chave de ouro, obviamente, foi a personalização. Ele deu aquele toque que precisava, assim. O texto já era incrível e a personalização deixou isso mais incrível ainda, entregou, assim, muito valor para o usuário e eu acredito que esse é o mais importante. Esse é o textão, eis ele em toda a sua glória, e confesso que foi mais difícil encaixar ele aí no layout do que qualquer outra coisa. A gente tem um histórico, né? O Personare tem um histórico de textos longos, a gente sabe que é algo que funciona pra gente, os nossos usuários leem, engajam, então não é nenhum problema pessoal da empresa de mandar textos longos em relação a resultado, então acho que é uma particularidade do nosso negócio e é importante, se você quiser implementar essa estratégia, saber também de que tipo de forma, na realidade vai encaixar ali, né, da melhor maneira, de uma forma sintetizada, enfim. E também testar. Teste nunca é demais, às vezes testar uma versão longa versus uma versão curta, ou uma personalização longa e uma curta, enfim, não tem problema, né? Na maioria das vezes a gente já tem aí um background. E aí, o e-mail partiu dessa inspiração da Carol de ilha deserta, né? Muito daquele conceito de quando a gente é pequeno, que a gente pergunta assim, né? Se você fosse deixado numa ilha deserta, quem você levaria? Ou então, quem você salvaria? E aí, a partir dessa brincadeira, dessa reflexão, a Carol pensou, em 2020, muitos de nós fomos numa ilha deserta, né? Então, quem nós seríamos nessa ilha deserta? E aí foi o ponto de partida ali para que a gente precisava para transcorrer o e-mail, para fazer ele acontecer, para refletir. Foi um momento de reflexão, na realidade, durante todo o ano e acredito que continua sendo questões de prioridades, questões da nossa vida, do mundo. E nesse caso a gente mudou. E em menor ou maior escala, como a gente mudou? Quem a gente seria nessa ilha deserta? E aí o e-mail, como vocês podem ver, ele é bem grandão e ele fala justamente sobre isso, né? Sabe aquela pergunta, quem você levaria para uma ilha deserta? Cheguei à conclusão que talvez ela não seja a questão. O ponto é quem você seria numa ilha deserta. Porque eu sei que você vem tentado. Na verdade, todo mundo, né? Em 2020, tentamos muito. Entre o álcool gel e a máscara, entre o espirro alérgico nosso de cada dia que de repente pareceu o fim do mundo. No noticiário diário, que virou exposição de arte surrealista, tentamos buscar sentido, entender na astrologia, na numerologia e no tarô, tecer teorias da conspiração, tudo para encontrar uma razão da loucura total. E principalmente para tentar nos adequar, encaixar, como aquela roupa velha que a gente teima em não desapegar, na expectativa que um dia ela volte a caber. Mas na verdade, isso não vem de 2021. Se a gente parar para pensar, tentamos nos encaixar faz tempo. Ora buscamos um referencial antigo que já não serve mais, ora na comparação com um padrão ideal que parece lindo, mas nos aprisiona. Buscamos a química ideal, o romance perfeito, o dinheiro farto, o problema escasso. E queremos muitas coisas, na expectativa que, pelo menos algumas delas, nos façam felizes.
E é nessa hora que eu te pergunto, quem você seria numa ilha deserta? Quem você seria se não tivesse ninguém para presenciar suas derrotas, nem tampouco aplaudir suas conquistas? Quem você seria se não precisasse se encaixar? O que brotaria aí de dentro se o referencial caísse por terra? Me arrisco a dizer que talvez você tentasse menos. Não sei se você sabe disso, mas quando você nasceu, Wanderleia, o sol brilhava sobre a terceira casa astrológica. Isso indica um interesse profundo por estudos e conhecimento, e tudo que lhe estimula a mente. Sua identidade brilha na medida que você assume seu papel de questionar o mundo e de interpretar significados. E te pergunto, nessa tentativa de se adequar, o quanto você tem olhado para a direção onde o seu sol interno brilha? Me arrisco também a dizer que se você deixar esse sol despontar ainda mais, talvez o seu brilho reflita a força do seu Marte em Capricórnio, uma posição astrológica de quem esbanja de persistência e força de vontade. Você não perde tempo desperdiçando energia com demonstrações de força. Fica no seu canto, observando a hora certa de iniciar seu passo firme. E quando inicia o movimento para chover até granizo, pode chover até granizo, mas você não interrompe o passo. E agora eu te pergunto, se o seu sol brilhar com a liberdade de uma ilha deserta, o que pode vir do seu 2021? Porque no ano que vem, te garanto que ainda vem muita loucura lá fora. Muita arte surrealista no noticiário. E muitas mudanças repentinas. Mas, se é para mudar, talvez no meio de tudo isso haja espaço para uma nova versão sua, sem referências, sem adequações e sem tentativas, apenas com a força e a potência de ser quem você é. Feliz Ilha Deserta em 2021. Personagem. E um PS muito importante, né? Falando que os trechos personalizados foram selecionados do mapa astral completo do personagem, do seu mapa astral completo do personagem. Então, mesmo as pessoas que não tinham o produto completo, elas puderam ter acesso. E bem intenso, né? A gente pode perceber como a ideia de utilizar os dados astrológicos e criar esses conteúdos dinâmicos personalizados para levar o autoconhecimento sobre a luz interior e sobre a força de cada indivíduo foi o que arrematou o texto, né? Ele fechou com chave de ouro que na transição ali, se não fosse a fonte itálica, a gente não perceberia a personalização, né? A gente não perceberia a diferença no decorrer do texto, porque ele traz esse conteúdo personalizado muito específico. Ele que fez todo o texto se conectar com o indivíduo, se conectar com a marca, se conectar com o autoconhecimento e astrologia, fazendo essa conexão. Eu vou mostrar um pouquinho mais de perto para vocês aqui nesse slide como é que ficou, né, separado. Esses daqui são daquilo tudo lá, né, que vocês viram. Esses daqui são os 3 parágrafos que a gente tem com a personalização ali dessa persona, que é a Wanderleia, que tem o Sol na terceira casa astrológica e Marte em Capricórnio, né? Foram as 2 informações que a gente escolheu puxar nesse meio, que a gente achou que fazia sentido para aquele momento, porque fala, né, o Marte, ele fala da nossa força interior, ele fala como a gente age na vida, sobre a ação, e a casa do Sol, que é uma informação que muitas vezes as pessoas não conhecem. Ela conhece o signo dela, mas não conhece talvez em qual casa o signo dela tá. Então, era algo ainda mais personalizado, falando sobre a identidade daquela pessoa, quais são os interesses dela, como é que ela brilha. Então, o código, na prática, ele retornou um texto personalizado, né, que a gente cadastrou na ferramenta, sobre os dados daquela pessoa, daquele usuário, né, de Sol na casa e Marte no signo. E foi um texto completamente personalizado para a identidade da pessoa. Então aqui a gente já consegue ver como fica pessoal, original, que ele realmente está levando uma informação útil para aquele usuário, está criando uma oportunidade de autoconhecimento e, obviamente, está fortalecendo ali aquela relação com a marca. Foi um momento que criou-se, né, ali uma oportunidade de reflexão e um autocuidado e uma comunicação por e-mail, que poderia ser completamente descartado ou
ter passado despercebido assim entre a caixa de entrada, entre tantos outros e-mails que são enviados no final do ano, e a gente realmente fez questão de criar esse momento do dia, das vezes a pessoa parar e olhar e falar, poxa, precisava ouvir isso, precisava refletir, ou então muito legal ter certeza, mais certeza ainda de quem eu sou, me reafirmar através dessas informações que estão em uma das ferramentas disponíveis pelo Personare, né, que é a astrologia. E aí, com isso, obviamente, a gente demonstrou o quanto a gente estava presente, né? E que a astrologia é uma ferramenta, mais uma ferramenta de autoconhecimento que pode ajudar aquela pessoa a se lembrar de todos os seus potenciais, de todas as suas forças, quando o momento ficar um pouco difícil, e continuar o seu caminho, a sua caminhada, com mais um aliado durante o processo, que é o personagem, né? É assim que a gente procura se destacar com a estratégia de personalização, é mostrar que, cara, estamos aqui com vocês, para vocês. O personagem, ele quer te acompanhar durante a sua caminhada, quer ser esse amigo ou amiga. Tem gente que pergunta se é o personagem ou a personagem. Enfim, mas a mensagem é sempre essa, é muito clara. A gente está aqui para o que você precisar. E a estratégia vem muito isso, é um relacionamento próximo, né? Mostrar que a gente está ali presente, que a gente está ali. A pessoa pode contar para o que for. Nós temos diversas ferramentas disponíveis no nosso site gratuitamente e que podem auxiliar ela. Então a gente vai estar ali. E claro, além de métricas, esse e-mail ele é muito a medição dele, né, a eficácia dele, dessa estratégia também, acaba sendo muito pelo feedback que a nossa equipe de atendimento recebe, né? E porque por ser um e-mail de relacionamento, as taxas elas vão contar uma parte da história, mas elas não vão contar a outra parte. E a outra parte ela precisa também, e ela é mais importante nesse caso, para a gente entender como é que foram ali, como é que foi percebido os nossos esforços, esse nosso relacionamento foi bem aceito, né? As pessoas deram match, né? Então, assim, a equipe de atendimento sempre faz um compilado e envia para a empresa inteira, inclusive eu adoro isso, de todas as respostas, todos os feedbacks que nós tivemos dessa campanha. E é sempre muito incrível, porque a gente tem muito essa cultura, né, no personagem de compartilhar as vitórias com as outras equipes. Então, quando a gente recebe esses feedbacks de e-mail, que pode ter sido idealizado muitas das vezes por uma equipe só, a empresa toda pode sentir o quanto a gente contribui com o nosso trabalho para o bem-estar de uma pessoa, alinhados com a missão do personagem de inspirar uma transformação positiva. Então dá um gás, assim, tipo, poxa, meu trabalho tá fazendo a diferença, sabe? E é muito engraçado, eu separei aqui só 3 feedbacks para mostrar muito também, puxando aqui um pouquinho a sardinha pro meu lado, a questão da personalização e como foi a percepção de valor das pessoas em relação ao conteúdo e a personalização em si. Porque às vezes pode ser uma coisa que dá um trabalho, ou não, uma coisa mais simples, mas no final das contas o que vai fazer a diferença é a percepção do valor daquilo, daquele esforço, mais ou menos, de como ele recebeu, né? Então aqui, por exemplo, nesse primeiro feedback, eu adoro, tipo, só ficou faltando um abraço apertado. Então a gente já conseguiu uma das primeiras coisas que a gente queria, que era dar esse apoio, esse suporte. E aí, fico passada à medida que vou lendo todas as orientações e ter aquele impacto, tipo, como é que eles falam sobre mim com tanto conhecimento? Então, assim, realmente a intenção é essa, a gente estar falando sobre aquela pessoa. E o segundo aqui, que é maravilhoso também. Estou com um nó na garganta, quase chorei aqui. Obrigada por esse e-mail.
Que bom se pudessem mandar para todos assim, personalizado. Então a pessoa realmente sentiu que esse envio era só para ela e ela queria que outras pessoas estivessem recebendo isso também. Enquanto na realidade toda a nossa base basicamente recebeu ali esse envio e ela pode sentir como indivíduo, né? Esse carinho, esse cuidado. E esse terceiro que é maravilhoso, que é esses e-mails são enviados automaticamente para todo mundo porque vocês sempre me emocionam, parece que foi feito para mim. E na realidade foi mesmo, foi feito para ela. E foi feito para ela e para outros mais, mas sempre com o mesmo carinho. Então eu achei muito legal trazer esses 3 feedbacks, porque é muito isso, a gente pensa muito no micro, atingindo uma parcela macro, né? E o mais importante é o micro se sentir realmente querido, porque por mais que a gente tenha pensado mais, né, em mais pessoas, ela foi um diferencial. E aí, na prática, né, como é que fica isso? Como assim? Eu mostrei ali como é que foi os nossos objetivos, o nosso público, mais ou menos como a gente fez isso, mas qual é o retorno disso em números? Como é que na prática a gente pode implementar isso, né? Claro que cada nicho, cada segmento da empresa vai ter a sua particularidade de informação, vai ter ali uma forma de como ela vai conseguir coletar, como ela vai conseguir personalizar, quais dados ela pode utilizar. Então, vai depender muito de uma estratégia e de uma disponibilidade de dados gerais. Então, eu acredito que isso vai de um impacto muito pessoal dentro do segmento, dentro das possibilidades de cada marca, de cada empresa. Então, no Personare, né, como a gente está falando aqui de um segmento de autoconhecimento, que a gente tem possibilidade de falar sobre astrologia, numerologia, tarô e diversos outros conteúdos sobre bem-estar, a gente consegue trazer aí um pouco dessa forma, puxando uma informação de dados astrológicos, uma coisa bem pessoal. Mas essa particularidade vai ficar para cada um. E bem, o retorno disso em números, como eu disse, ele foi um envio bem grande, basicamente para toda a nossa base, então eu considero a taxa de abertura e a taxa de clique excepcional, até porque o principal motivo desse envio, o principal objetivo dele era o relacionamento, então como eu falei nos slides anteriores, o feedback ele também é uma forma da gente medir isso muito mais do que as métricas, né? Por isso que é muito importante a gente setar qual é o objetivo de um envio, para a gente não achar que ele foi ruim, quando na realidade ele foi maravilhoso. E nós tivemos 10,80% de taxa de abertura e 7,6% de CTR, o que eu acredito que é sucesso, né? Como eu falei, foi para toda a nossa base opt-in e a gente acredita, sem segmentação, né? E a gente acredita que a gente não só personaliza mensagens automáticas, né? Mas a gente constrói relacionamentos para que as pessoas encontrem o caminho do bem viver a partir do autoconhecimento, a partir do personagem. E óbvio, que retornem aí sempre que precisarem de uma ajudinha, de saber que o personagem é o parceiro que eles podem contar a qualquer minuto, a qualquer hora, do que a gente tem aqui para oferecer. Então, a gente fortalece a nossa presença de marca e principalmente o nosso relacionamento com os nossos usuários. Que na realidade a gente não gosta muito no personagem de usar a palavra usuários, as pessoas. A gente faz um trabalho para as pessoas que seguem a gente tem uma relação muito próxima, a equipe de atendimento tem uma relação muito próxima, e é realmente uma coisa que a gente se preocupa em manter, né? É uma comunicação próxima, uma relação saudável e oferecer realmente coisas que a gente acredita, que o personagem acredita, que pode realmente ajudar e transformar positivamente a vida das pessoas. E bem, basicamente é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse case que eu trouxe, dessas dicas. Eu sei que ficou aí um pouco
aberto, talvez em algumas dúvidas, então eu me deixo, eu me coloco disponível para caso vocês quiserem trocar alguma ideia comigo depois e para colocarem mais personalização no e-mail de vocês, criarem mais essa estratégia de um relacionamento e vendo que é possível também para todos os segmentos do mercado colocar essa estratégia em dia, ver como é que funciona. E se vocês quiserem trocar essa ideia, falar sobre estratégia de e-mail, estratégia de personalização e outras coisas sobre a área, vocês podem me encontrar por e-mail e também no meu LinkedIn, que aí eu respondo vocês e a gente conversa, não tem problema, tenho certeza que tenho muita coisa aí para contribuir. E eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha experiência, do meu conhecimento, da minha experiência com o personagem, que eu guardo com muito carinho, e por ter feito parte desse evento incrível de estar aqui dentre nomes de pessoas muito incríveis do mercado. E eu espero que essa palestra seja realmente a primeira de muitas. Gratidão, muito obrigada por estarem aqui. Beijo e até a próxima.